Vamos lá começar. Da última vez em tecido nervoso, né? E aí a gente vai dar uma pequena revisão para que a gente possa continuar. Então, eu acho que nós paramos lá no... Paramos aqui exatamente nesse aqui, né? Aí o neurônio, eu tenho um corpo celular. Ligados ao corpo celular, eu tenho os dendritos, né? E aí eu tenho o axônio e suas terminações, que é o prolongamento, né, a continuidade desse corpo celular. E aí, é através desse corpo celular, desse axônio, desse dendrito, que se tem a descarga elétrica, se tem a distribuição dos impulsos nervosos, a distribuição das cargas, e que a partir daí tem toda a resposta, toda a continuidade dessa manutenção dos sistemas como um todo, já que é feito através desse impulso nervoso que trafega entre milhões, né, de neurônios que existem no nosso sistema nervoso, e ele tem essa responsabilidade de fazer tem a responsabilidade de fazer essa transmissão de pessoa a pessoa, né, de neurônio a neurônio dentro do sistema, e a partir daí gera todo um segmento, gera todo um caminho de todas as respostas, todos os sentidos, tudo que a gente precisa de organização dentro do corpo. Então, o corpo celular é o centro metabólico, é toda a parte que contém os núcleos, as organelas, né? É lá onde acontecem todos os processos fisiológicos da célula nervosa, né? Dentro desse corpo celular. Os dendritos são prolongamentos curtos, e são eles que recebem os estímulos. Já os axônios são elas que vão passar, né? Elas que vão transmitir, elas que vão levar as respostas, né, dos neurônios, as respostas do sistema nervoso para as outras células. E aí, células musculares, células glandulares, e aí o que precisar dentro da necessidade do corpo. Então, mais uma foto do neurônio. O neurônio tem corpo celular, né? Os dendritos, né, servem para captar os estímulos, eles são os receptáculos dos estímulos, aí esses estímulos vêm para o corpo celular, vai pelo axônio, e aí a partir daí é que nós temos as respostas, né? Essas salsichinhas aqui é o que a gente chama de baía de mielina. Essa baía de mielina, ela tem uma responsabilidade extremamente grande, ela que acelera o processo da transmissão nervosa, né? Ela faz com que o impulso nervoso, a resposta nervosa, os dendritos recebem as mensagens, os dendritos recebem os estímulos, eles são codificados, são estruturados, e é mandada a resposta, e aí é levada essa resposta através do axônio. E essa salsichinha que tem aqui, que o nome é bainha de mielina, são essas salsichinhas, são essas bainhas de mielina que aceleram o processo da resposta. O impulso nervoso faz com que o impulso nervoso, com que a transmissão nervosa passe aqui do axônio, né, de uma forma mais violenta, de uma forma mais rápida, né? E aí a perda dessas bainhas de mielina, né, ou a diminuição delas, ou a perda da função delas, aí nos vem doenças desmielinizantes. E aí essas doenças desmielinizantes são bem características, né? Alzheimer, Parkinson, são doenças que, alterações do sistema nervoso central que podem alterar a fisiologia e a organização do corpo como um todo, né? Ok, pessoal, até agora tudo bem? Deve estar horrível, a minha internet também está horrível, tá?
Sinceramente, eu acho que hoje vai ser bem complicado, mas vamos tentando. Deu para ver aí que alguém viu, quer que volte? Vamos lá, pessoal, responda alguma coisa. Beleza, vamos lá. Vamos voltar e refazer. Como nós vimos dizendo, ó, eu tenho um corpo celular, né, essa parte. E aí eu tenho ligado ao corpo celular os dendritos. Os dendritos são ramificações do corpo celular e são esses dendritos aqui, né, que irão receber as informações. No corpo celular tem todas as organelas, núcleos, e é aqui onde vai ter toda a coordenação e o controle e organização dos processos fisiológicos, né? E aí vai através do axônio, e aí as terminações, né, as terminações do axônio, são eles que vão levar as mensagens do impulso nervoso ou para outras células nervosas ou para outras células. E através dela é que é transmitido, levado, distribuído o impulso nervoso e as respostas que o sistema nervoso precisa dar para o funcionamento do organismo como um todo, né? Essa salsichinha aqui, essas tripinhas azulzinha mais clara aqui, o nome dela é bainha de mielina, né? Esses azulzinhos aqui mais claros, elas são responsáveis por aumentar a velocidade do impulso nervoso, né? Através dela, através dessas salsichinhas, o impulso que sai do corpo celular, recebido pelos dendritos, avaliado, codificado, organizado, estruturado no corpo celular e distribuído para as outras células através do axônio. Essa bainha de mielina, ela aumenta o poder de transmissão, né? O poder, a velocidade de transmissão. Aí nós temos doenças que alteram a quantidade e a qualidade dessas bainhas de mielina, que a gente chama de doenças desmielinizantes. Essas doenças desmielinizantes, elas diminuem ou alteram a quantidade ou qualidade dessas bainhas de mielina e, desta feita, elas trazem problemas sérios. Algumas delas conhecidas são muito clássicas, como o mal de Alzheimer, né, e a doença de Parkinson. São alterações no sistema nervoso central que acarretam, né, trazem mudanças, trazem transformações aos sistemas orgânicos como um todo, né? Todos os sistemas orgânicos, toda a estrutura do organismo como um todo. Beleza? Vamos lá. A substância, aí eu tenho dois tipos de substância que formam o sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. A substância cinzenta é corpos celulares dos neurônios e células de glia, né? E é essa parte aqui, ó, mais central, né? É o que a gente chama de substância cinzenta. Já a substância branca, mais periférica, né? Isso no encéfalo, mais periférico. Substância cinzenta no encéfalo, ela é mais central, e a substância branca no encéfalo, ela é mais periférica, ela está mais na periferia, né? E aí, quando é na medula espinhal, isso se inverte. A substância branca na medula espinhal, ela é mais central, e a substância cinzenta mais periférica. Né? Aqui na substância cinzenta nós temos mais neurônios e células da glia, e na substância branca nós temos mais axônios. Né? Beleza? Aqui são só as estruturas, só mostrando como é. E aí,
nós temos 3 tipos de neurônios. Os neurônios sensoriais ou aferentes e os neurônios motores ou eferentes. O próprio nome me dá uma noção do que eu estou dizendo. O neurônio sensorial é aquele que recebe os estímulos, recebe as sensações. E são aferentes porque eles vão para o sistema nervoso central. Né? Eles são eles que vão receber, são eles que vão subir para o sistema nervoso central, por isso nós chamamos de aferentes. Então, neurônios sensoriais ou aferentes são aqueles que recebem o estímulo do meio, recebem o estímulo do organismo e o conduzem para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso central poder processar, organizar, orientar e por aí vai. O sistema nervoso, os neurônios motores ou eferentes são aqueles que vão levar as respostas, né? São aqueles que vão levar a resposta depois da codificação, depois da organização, são eles que vão levar o sistema nervoso central para todas as outras células, todas as outras partes do corpo. E os interneurônios, ou neurônios associativos, são os neurônios que estão lá no sistema nervoso central, e eles que fazem as ligações, eles que fazem as conexões entre os neurônios, de forma geral, para que eles possam fazer esse processo de organização, esse processo de estruturação da resposta, esse processo da tomada de decisão, esse processo da organização do sistema nervoso como um todo. Então, eu tenho 3 tipos de neurônios com relação à sua função. Eu tenho um neurônio sensorial ou aferente, é aquele que recebe o estímulo, é aquele que leva o estímulo do meio ambiente, do organismo, né, para dentro do sistema nervoso central, para que depois o sistema nervoso central possa processar, organizar, orientar, tomar decisões e daí distribuir, desenvolver as respostas. Os neurônios motores ou eferentes, que sai, né, aferente chega no sistema nervoso central, né? Eferente sai do sistema nervoso central e aí leva a resposta do corpo, leva as respostas do sistema nervoso central para o corpo como um todo, né? Então a gente diz que são motores porque eles geralmente vão dar respostas motoras, né? Os neurônios sensoriais, o próprio nome diz, vão levar as sensações, vão levar os estímulos. E os interneurônios ou neurônios associativos são aqueles que estão dentro do sistema nervoso central e a partir deste, né, são eles que fazem o processamento, a análise, a organização, a estruturação dos dados recebidos e a estruturação das respostas que precisam ser dadas. Tranquilo, pessoal? Aí tem gente entrando agora, eu acho que deve ser a internet, né? Que deve estar horrível. Então, assim, provavelmente tem colegas que estão conseguindo entrar agora pelas condições, as poucas condições da internet. Então, de vez em quando eu tenho que parar, porque eu escuto aqui alguém pedindo para entrar, e aí tenho que vir liberar, porque não dá para mim não liberar, sabendo que a internet está meio baqueada hoje, né? Vamos lá. Essa imagem é extremamente interessante, porque é assim que eu tenho, ó, é assim que se dá a transmissão, né? O axônio de um neurônio se liga ao dendrito de outro, o axônio de um se liga ao dendrito de outro, e aí eu tenho a distribuição, né? As conexões, né? Que vão fazer com que o impulso nervoso, a resposta nervosa, né, ele possa levar para todos o organismo, fazer todas as funções fisiológicas como um todo, né? Então, ó, eu tenho um neurônio sensorial, ele vai receber, né, vai levar para o neurônio associativo vai tomar conta, vai organizar, vai estruturar, né, vai fazer as suas funções e depois vai mandar para o neurônio motor, e esse neurônio motor vai distribuir aonde quer de direito, né? Então, sempre o axônio de um
se liga ao dendrito de outro, o axônio de um se liga ao dendrito de outro, e a partir de então eu tenho um impulso, né? Eu tenho um impulso nervoso, a transmissão do impulso nervoso, a corrente de ação, né? De impulso, de energia, né? Porque é realmente uma energia dessa transmissão, dessa passagem de estímulos de um neurônio para outro, e aí eu posso fazer toda a organização do sistema nervoso, tanto central como o sistema nervoso central, como também o sistema nervoso periférico, que é esse que vai levar, né, todas as respostas e todas as o que o organismo precisa como tomada de decisão e a partir de então a ação que ele precisa ser feita. Vamos lá, aquele arco reflexo simples, né? O ato de dar aquela pancadinha no joelho para ver se ele tem uma resposta. Então, é exatamente isso. Tem a sensação, né? Os neurônios aferentes levam para dentro do sistema nervoso central. Dentro do sistema nervoso central, eles pegam os interneurônios, e esses interneurônios vão fazer a codificação, e aí os neurônios eferentes irão mandar as respostas, e a partir daí, né, a resposta que o sistema quer. Então, ó, quando eu vou para o sistema nervoso central, é sensorial ou eferente, né? Quando eu saio, né, dentro do sistema é o interneurônio, né? E aí quando ele sai, ele é o motor. Então a gente vai usar essas nomenclaturas, né? Neurônio sensorial, neurônio motor e neurônio associativo, né? Que a gente já viu aqui, beleza? Aferente quando sobe, né? Esse azulzinho aqui, ó, vocês podem ver, ele recebeu o estímulo, levou o estímulo para o sistema nervoso central, sistema nervoso central no neurônio, no interneurônio ou associativo, ele codificou, tomou a decisão, essa decisão foi enviada através do neurônio motor, e aí teve a resposta, que foi a mudança, né? A mexer da perna. E isso acontece em todas as ações que nós precisamos e ações que nós necessitamos fazer no nosso corpo como um todo dia, toda hora. Isso acontece com o coração batendo, isso acontece com o pulmão respirando, isso acontece com a memória, isso acontece com a inteligência, isso acontece com mim estar falando agora, né? Tenho umas sensações, eu recebo os estímulos, o meu sistema nervoso ele vai fazer a codificação, ele vai fazer a orientação, ele vai fazer toda a estruturação e aí vai mandar a resposta, né, para subir aferente ou sensitivo. Dentro do sistema nervoso central é associativo ou interneurônio e eferente ou motor, aquele que a gente manda a resposta no para as ações. No parto que, Luana, não entendi. Sim, todos os processos são de feedback positivo ou feedback negativo. No parto, geralmente, tem hormônios que trabalham. A citocina, a prolactina, tem alguns hormônios que trabalham dizendo que está na hora, né? E aí ele manda resposta para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central começa a fazer alterações musculares, alterações hormonais que vão agir para que o rasga-mãe, o cabeção, possa nascer, tá?
sentido do impulso nervoso, ó, sempre axônio de um ligado ao dendrito de outro, aí vai passar sempre nessa situação. Dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, sempre assim. O dendrito de um neurônio se liga, né, ao axônio de outro, e daí nós temos a distribuição, né, a passagem do impulso nervoso. Sempre dendrito, corpo celular, axônio. Aí vem ó, dendrito, corpo celular, axônio. Aí o axônio passa por dendrito do outro, vai passar pelo corpo celular, vai para o axônio, e aí sucessivamente e tomando as necessidades, e aí para fazer todas as funções que o organismo precisa ou tem que desenvolver de um jeito geral, tá? Como eu disse, nós temos também as células da glia, nós temos as células do sistema nervoso central, são os neurônios e as células da glia, né? São tecido conjuntivo, né? Primordialmente tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo serve principalmente, basicamente, para manter os neurônios unidos, né? Proteção, invólucro, nutrição, proteção contra intempéries externas. Então, as células da glia é como se fosse um umectante, né? Algo que fizesse, são células, né? São tecido conjuntivo que faz com que os neurônios fiquem próximos, os neurônios fiquem ligados, eles fazem toda a nutrição né, do sistema nervoso, né, toda a nutrição dos neurônios, né, e aí eles são extremamente importantes, porque eles vão fazer todo esse preenchimento, toda essa organização, toda essa estruturação do sistema como um todo. Os astrócitos são as células glias de maior tamanho, né, são grandes prolongamentos, e assim, os astrócitos ele tem basicamente duas funções, né, primariamente duas funções. A primeira dela é ela que vai levar a nutrição do sangue para dentro do neurônio, né, os astrócitos vão levar, né, um tipo de células da glia que vão levar a nutrição para dentro do neurônio, assim também como vão fazer a recuperação de lesão. Então, pode ter uma lesão no sistema nervoso, nos neurônios, e aí quem tem a ação de fazer a recuperação, a organização, a reestruturação desse neurônio, se chama o astrócito. A gente entrando uma hora dessa. Vamos lá. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, as células da glia são tecidos conjuntivos, e esse tecido conjuntivo eles vão fazer essa estruturação, essa organização, essa modelação do sistema nervoso como um todo, né? Lembrando lá no início, que a gente viu na aula passada, que o sistema nervoso central eu tenho dois tipos de células, os neurônios e as células da glia, né? E aí as células da glia nós estamos vendo agora, né? Que ela tem algumas funções, entre elas, aí nós temos as primeiras delas, os astrócitos. Os astrócitos são células da glia, né? Que irão fazer nutrição do sistema dos neurônios, né? E a recuperação dos neurônios. Então, como eu disse, as células da glia ela tem funções múltiplas, né? Elas têm de organização, estruturação, modelamento, né? A modelagem do sistema nervoso como um todo. E aí, a primeira função da célula da glia, que é o astrócito, é nutrição e recuperação do sistema nervoso como um todo. Já as microglias são outro tipo de células da glia, né? Ela tem principalmente
a função de fagocitose. O que é fagocitose, professor? Aquelas células que, por função, por alguma alteração, não estão mais fazendo efeito, elas são fagocitadas, elas são desmembradas, elas são destruídas, elas são retiradas, né? Só que dentro do corpo, em células, a gente diz que é fagocitar, né? As micróglias ou microglias, elas têm essa responsabilidade. Aquela célula, aquele neurônio, aquele axônio, aquele dendrito que não está fazendo efeito, aquele neurônio que não está realizando a sua função, a microglia vai lá e fagocita, né? É como se destrói, né? Vamos usar um termo mais facilmente entendível, né? Ela fagocita, ela destrói aquela célula que não está fazendo efeito e a partir daí tem, né, a reestruturação, a formação de novas células. Então, primeiro tipo de célula da glia, o astrócito, tem função de nutrição e recuperação, né? O segundo tipo de células da glia é a micróglias ou microglias, né? E ela tem responsabilidade de fagocitose, né? Fagocitose das células, fagocitose dos neurônios que porventura, ou partes de neurônios, que porventura não estejam realizando sua função a contento, né? Então, quando eles não têm essa realização de função a contento, entra as células micróglias ou microglias e fagocitam, né? Retiram, né? Desestruturam, né? Descontinuam essa célula para que nasça outra, para que desenvolva outra, fazendo as funções da maneira correta. Beleza, pessoal, até agora? Tranquilo? Com os astrócitos e com a microglia, as células da glia. Estão anotando? Isso é importante, anotar, fazer resuminho. Para que serve o astrócito, para que serve a micróglia, porque isso aí é bonitinho para cair em prova. O oligodendrócito é quem vai formar a célula da glia que vai formar a bainha de mielina, né? E como eu disse, tem a responsabilidade, né, primordial de acelerar o impulso nervoso, né? Ele se enrola, faz uma Mo, que a Kiara tem, Mo? Faz se junta, né? Ela se liga, né? Arrodeia o axônio como um todo, e aí ele forma a bainha de mielina, e essa bainha de mielina, como eu já tinha frisado anteriormente, ela tem a importante função de promover a aceleração, né? Promover a função de acelerar o processo nervoso como um todo. Já as células de Schwann também são células da glia que vão formar as bainhas de mielina, só que no sistema nervoso periférico. Os oligodendrócitos formam a bainha de mielina dentro do sistema nervoso central e a célula de Schwann forma a bainha de mielina, só que fora do sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico. E as duas têm a mesma função: isolamento elétrico, aumento da função, aumento da velocidade, né, da transmissão do impulso nervoso. Então, eu tenho oligodendrócito e célula de Schwann. O oligodendrócito forma a bainha de mielina dentro do sistema nervoso central, né, e a célula de Schwann forma a bainha de mielina também, só que no sistema nervoso periférico. Ambas
tem a mesma função, a bainha de mielina, tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico. A função é acelerar a velocidade, né, do impulso nervoso, da transmissão do impulso nervoso. E as células ependimárias, né, são as células que são ciliadas, né, cílios, apresentam cílios, e ela tem a função de fazer, melhorar, auxiliar no processo de circulação do líquido cefalorraquidiano. Não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a ver, mas eu acho que devem ter visto em anatomia que dentro da entre uma meninge e outra tem um espaço, né? O espaço que vai percorrer o líquor ou líquido cefalorraquidiano. Esse líquido cefalorraquidiano tem função de proteção contra intempéries externos, tem função de lubrificação, né? E aí esse líquido cefalorraquidiano, ele percorre todo o sistema nervoso central, fica se movimentando dentro do sistema nervoso central, circundando o sistema nervoso central, e as células que auxiliam, porque são células ciliadas, elas têm cílios, né? Ela tem prolongamento, são as células ependimárias. Essas células ependimárias estão somente no sistema nervoso central, e aí ele faz com que o líquido cefalorraquidiano, que está presente no espaço subdural, né, no subraquidiano, desculpe, ele está faça esse líquido cefalorraquidiano possa se movimentar. A função desse líquido cefalorraquidiano, ele é principalmente lubrificação e também, basicamente, proteção contra as intempéries externas. Então, eu tenho um líquido, esse líquido que percorre, que perpassa, que liga-se todo ao sistema nervoso central, está no espaço subraquidiano das meninges, né? Nós temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater, ela está no subaracnoide e ela tem esse processo de, principalmente, lubrificação e proteção contra as intempéries externas. E aí, no líquido cefalorraquidiano, a gente pode fazer tanto a infusão de medicações, né, como a raque medular, que é um tipo de anestesia que é usado principalmente em cirurgias que são feitas abdominais, em cirurgias obstétricas, né, como também a gente usa esse líquido cefalorraquidiano, que é a punção do líquor, né, para fazer alguns exames, né? Quando a gente precisa descobrir se o paciente está com meningite, quando a gente precisa saber se o paciente tem algum problema neural, né? Alguma encefalite, alguma infecção neural, a gente pode fazer a coleta desse líquido cefalorraquidiano para análise. Ele é um líquido pobre em proteínas, né? E aí, geralmente, quando ele faz uma alteração, ele aumenta o teor de proteína, a gente acha, né, tende a achar que tem alguma infecção a nível neural, e aí daí são tomadas decisões. Então, o líquido cefalorraquidiano, são essas células epidermárias que são ciliadas, né, são rabinhos, né, fazem com que esse líquido percorra, com que esse líquido circunde, né, o encéfalo e a medula espinhal, o sistema nervoso central. E aí o líquido cefalorraquidiano tem função basicamente de lubrificação e de proteção contra as intempéries. Por isso que quando a gente leva uma pancada, sobe o galo, né? O galo é aquele galozinho que a gente... aquilo ali é como de líquido naquele local, exatamente para impedir alterações ou as intempéries externas de trazer algum problema para o
encéfalo que está dentro da calota craniana. Beleza, bebês, hoje? Tranquilo até agora? Belezinha, beleza, jóia aí? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa do sistema nervoso? Que aí nós vamos passar para o próximo. Beleza? Estão anotando? Querem tirar alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem que repitam? Quer que repita as células da glia para que ficar mais claro, para que vocês quiserem anotar alguma coisa? Lembrando que todo esse material já tem lá no Google Classroom, né? À disposição de vocês. Não deixa para estudar só no final. Nossa prova é dia 3 de julho. Nós temos aula, se eu não me engano, até 17 de julho. Beleza, pessoal? Vamos lá, então vamos lá para o próximo. Não precisa repetir, tá tudo beleza, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o próximo, só um minutinho. Vamos lá para o tecido epitelial. Vamos lá, pessoal, começar o tecido epitelial, tá? Então, o tecido epitelial, ele tem, né, basicamente, ele tem a função de revestir, principalmente, basicamente, a superfície externa do corpo e as cavidades abdominais, as cavidades internas, né? Então, assim, onde é que eu tenho epitélio? Eu tenho epitélio dentro da boca, eu tenho epitélio nas cavidades abdominais, estômagos, intestinos e por aí vai. E eu tenho epitélio na proteção do corpo, né? Na pele, basicamente, né? Então, toda essa parte que nos recobre, essa parte que dá essa proteção externa, né? É o tecido epitelial. E aí eu tenho o epitélio intestinal, o epitélio do estômago, né? E aí ele tem a função basicamente principal de fazer a absorção. Eu acho que vocês devem lembrar, devem ter visto também a anatomia. Dentro lá do intestino tem umas microvilosidades, né? E aquilo ali é um epitélio de revestimento intestinal. E aquelas microvilosidades, elas têm a responsabilidade, a função básica, primordial de fazer, né, de promover a absorção, né, um receptáculo de todos os nutrientes que precisam ser levados para o sistema sanguíneo, né, o sistema sanguíneo, o sistema cardiovascular, possa distribuir no corpo como um todo. Né? Então, o tecido epitelial, né, é o tecido de revestimento externo do corpo, né, toda a nossa pele. Se a gente for juntar-se a pele do nosso corpo como um todo, daria em torno de um adulto médio, em torno de 1,70 m. Se a gente juntasse toda a pele, daria em torno de 4 a 4,5 metros quadrados, né? 4,5 metros quadrados é muita coisa, né? A gente tem muita pele, né? E é também o epitélio que faz as sensações, né? Através do tato, a gente sente frio, a gente sente calor, a gente sente as sensações, né? Se está quente, se está frio, se tem dor, se não tem, né?
através do tecido epitelial. No tecido epitelial nós temos terminações nervosas, e essas terminações nervosas têm essa responsabilidade de fazer a recepção, a percepção, né, do que vem do meio ambiente, né? E aí, através dessas sensações, através dessas percepções, temos o contato, né? Nós temos a estruturação do ser humano com o meio, né? De desenvolver estratégias, de desenvolver metodologias para poder viver melhor, né? Quando a gente sabe que a gente está num ambiente frio, o próprio corpo cria estruturas, o próprio corpo cria ações para que a gente fique bem, para que a gente mantenha a nossa homeotermia. Por exemplo, quando o corpo, coisa que ele faz, ele arrepia, né? Porque ali, ao arrepiar, eu fecho os poros e diminuo a perca de calor para o meio, né? Quando a pessoa está com frio, o que é que o corpo faz? Começa a tremer, porque ao mexer você gera energia e energia gera calor, né? Então o próprio corpo, por si só, quando a pessoa está com frio, né, ele já faz tremores, né? Porque o tremor, ao tremer, eu gero energia e energia gera calor. Já quando está muito quente, o que é que o corpo faz? O corpo sua, né? Não é soa, é sua. O corpo sua porque o suor é 94% água e a água sobre a pele, né, vai diminuir aquele calor, vai diminuir aquela temperatura, né? Então, os senhores, às vezes, quando estão com calor em algum lugar, as pessoas fazem totalmente errado, né? Às vezes eu estou num local e estou com calor e estou com... Aí eu pego um abanador, uma folha e vou ficar me abanando, né? E esse movimento aqui de me abanar, eu estou gerando mais calor. Porque ao me movimentar, o meu corpo gera energia e as energias geradas no meu corpo, na grande maioria, são geradas em forma de calor, né? Então, assim, quando você tiver com calor, não é interessante você pegar nada para que se abane ou gere movimento, né? Pelo contrário, se você tiver com calor, eu sei que é chato, eu sei que é desconfortável, mas o interessante é deixar suar, né? Porque o suor, ele é água, vai diminuir a temperatura e assim vai melhorar. Você vê como tudo é científico, com o dia todo, vigilância, carteira, que anda exposto ao sol. Por que ele usa roupa longa? Por que ele usa blusas longas? Exatamente por isso, porque, lógico, a roupa longa vai proteger do sol, mas também vai fazer suar, né? E a pessoa, ao suar, ela vai diminuir a temperatura, né? Então, vai ser menos quente ao suar, né? Então, são estruturas, são organizações que a pessoa pode fazer para melhorar a sua condição de corpo. Então, o tecido epitelial, o sistema epitelial, ele tem basicamente, primordialmente, essa função de proteção externa, né? A nossa pele não deixa entrar tudo, tem essa proteção contra as intempéries, tem proteção contra os micro-organismos, a nossa pele protege contra a entrada de micro-organismos, bactérias, vírus e por aí vai, né? Tanto que a grande maioria dos vírus entra por outras vias e não pela pele, que a gente está vendo aí do coronavírus, a importância de lavar as mãos, porque ele não entra pela pele, mas vai entrar pelo nariz, pelos olhos e pela boca, e aí isso acontece com outros micro-organismos. Então, a pele nos dá essa proteção, né? A pele nos dá essa condição de proteção. O tecido epitelial de absorção que a gente tem no estômago, no intestino, por aí vai, e todas essas percepções, né? Todas essas sensações do corpo com o meio, todas essas condição, toda essa troca, né, do corpo com o meio. Beleza, bebê Johnsons? Tranquilo aí?
Podemos continuar, tudo bem? E aí, eu tenho, como já tinha dito, né? Toda a parte de revestimento, cobre toda a superfície do corpo, principalmente protegendo, reveste o trato digestório, reveste o trato respiratório, o trato genital, todas as cavidades corporais, né? Pleura, pericárdio, endocárdio, peritônio, que reveste as vísceras, né? As células que revestem o periósteo, né? Que reveste o osso, né? Reveste os músculos, o endócio, né? O endósteo também. Então, toda essa parte de revestimento, né? É o tecido epitelial. Reveste os tubos, os ductos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e por aí vai, né? Então, todo o tecido de revestimento, né? Todo esse tecido de proteção, tanto externa como interna. Lembra que eu já disse que todos os órgãos, né? Todos os tecidos, quando eles formam, tem alguma estrutura de revestimento. Essa estrutura, além de proteção contra intempéries, também ajudam de outras funções, como nutrição, como organização e por aí vai, né? Então, ela tem essa importante função de revestimento, de organização, né? Nós temos o tecido epitelial de absorção, está lá no intestino, as microvilosidades. Essas microvilosidades são responsáveis pelo receptáculo, pela absorção dos nutrientes que o corpo precisa. Nós temos o de excreção, né, nas glândulas, né, as glândulas endócrinas e nas glândulas exócrinas são tecidos epiteliais, e esses tecidos epiteliais vão formar os vasos, né, vão formar o caminho que essas glândulas precisam para excretar suas secreções, que para excretar o produto do que foi criado lá. A gente também ainda vai ver o tecido glandular, e aí vocês vão ver, a próxima aula será o tecido glandular, e vocês vão ver a importante função desse tecido epitelial glandular, né, que faz a produção, as glândulas fazem a produção importantíssima dos hormônios. O nosso corpo, ele é todo codificado dos hormônios. Por exemplo, a hipófise faz o LSH, né, que é o hormônio luteinizante, e esse hormônio luteinizante é que vai dizer quando a mulher pode ou não ovular, né? Ele que dá o start, né? Ele que dá dispara o sinal para poder a mulher ovular, né? Então, o tecido epitelial glandular, o tecido epitelial das glândulas, que é extremamente importante, porque as glândulas são formadoras dos hormônios e o nosso corpo é condicionado, o nosso corpo é organizado. Tá gravando, Misael? No celular? Para depois ficar me vendo, né? Eu sei, isso é amor, Barão. Eu entendo. As células epiteliais, né? Os componentes, como elas são formadas, né? Aí nós temos as células epiteliais e nós temos a matriz extracelular. As células epiteliais, elas são justapostas, elas são bem interligadas, elas quase não têm matriz extracelular entre uma e outra, né? Elas são células bem ligadas, elas são células bem unidas, porque elas precisam dessa união para impedir a entrada de material externo, para dar esse processo de proteção. Elas são células, é como se eu fizesse uma argamassa, como se eu fizesse tijolos, é como se eu fizesse uma parede, né, bem unida, bem justaposta, bem ligada, né? E essa ligação, essa junção, essa
organização das células, com pouca matriz, com pouco espaço intersticial, muita célula, é exatamente necessário para esse poder de proteção. Assim como também ele tem um poder de renovação. As células epiteliais, ela tem muita atividade bioquímica, ela tem muita atividade de síntese, muita atividade de formação, né? E aí ela também tem muito poder de renovação, né? As células epiteliais, as células da pele, principalmente, elas têm um poder de renovação imensa, porque ela precisa se renovar, ela precisa se refazer para sempre estar promovendo essa possibilidade de proteção, para sempre estar desenvolvendo esse poder de impedir intempéries externas, de impedir ações de micro-organismos internos. Então, as células epiteliais, elas são justapostas, elas são interligadas, elas são bem unidas, com pouco espaço intersticial, com pouca matriz celular, exatamente para isso, para que seja ligada, para que seja única, unida, né? E aí, lá acontece muita renovação, as células epiteliais promovem um processo de muita renovação, e aí eu quero abrir aqui um parênteses com os senhores e conversar aqui um pouquinho da importância do cuidado com a pele, né? Principalmente nós que moramos numa região, né, que tem duas épocas do ano bem características, a quintura e o mormaço. Então, toda hora nós estamos expostos ao sol. E aí, nós fazemos coisas aqui que às vezes eu fico imaginando loucura. Principalmente as nossas queridas mulheres aí, né? Faz descamação da pele, como é o nome daquele negócio que faz? Peeling, né? Outras coisas, faz aqueles processos de retirada da pele, como é o nome, pessoal, que dá usa aqueles produtos para tirar a pele morta, né? Isso é um agravo muito sério à pele, porque aquela célula morta, né? Aquela célula morta, ela vira queratina, ela se forma uma queratina, uma junção de proteínas, né? E aquilo protege. Nós precisamos dessa proteção. Nós vivemos num ambiente, né? Esfoliação, isso mesmo, Luana. Eu estava tentando me lembrar esse nome e não estava vindo, mas muito obrigado. Essa esfoliação, a gente tira aquelas células mortas, essas células mortas nos dá proteção. Eu acho que a esfoliação pode ser feita às vezes, né? Mas eu não acho adequado, principalmente para a gente que vai se expor ao sol, que trabalha em exposição ao sol. Não é adequado, porque a gente tira aquela barreira de proteção. Outra coisa que acontece, às vezes quando eu tenho que lavar as mãos, a gente está dizendo que tem sempre que lavar as mãos, né? Exatamente pelo processo agora que a gente está passando do coronavírus, mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Em outros momentos, porque ao lavar as mãos, ao lavar o rosto demais, ao lavar outras partes do corpo demais, eu tiro essa seborreia, né? Esse sebo que a gente tem na pele, e esse sebo também é importante, né? Ele também protege contra os raios ultravioletas, ele também protege contra as intempéries do meio. Então, assim, a gente tem sol o ano todo, toda hora, todo tempo, e a gente fica fazendo esses processos de esfoliação, de tirada dessa pele morta, né? Essa pele morta, ela vira tipo uma casquinha em cima da nossa pele, né? E aí ela nos protege. E aí, isso aí a gente tem que entender, porque nós vivemos em um ambiente, nós vivemos em temperaturas elevadas, nós vivemos com exposição ao sol, né? A gente vê lá no sul, são coisas que a gente tem que aprender e a gente tem que ver. Por exemplo, levar o bebê para passear ao sol, para transformar a provitamina D em vitamina D. Esse negócio de levar bebê para o sol é coisa de sulista, porque lá eles não têm sol. Aqui, se a gente abrir a janela e deixar o menino no quarto com a janela aberta e o sol entrando, já tá bom. Porque a gente tem sol toda hora, a gente tem sol em todo lugar. Então, assim, a grande maioria dos testes, dos estudos, é feito, lógico, para as principais regiões do Brasil, né? Sul, Sudeste, onde roda mais dinheiro, e às vezes a gente tende a fazer as coisas baseado nesses estudos, mas a gente tem que conhecer
a realidade da nossa região, a realidade de onde a gente vive. Por exemplo, essa exposição ao sol, os nossos meninos aqui, basta abrir a janela, né? Basta abrir a porta e deixar o sol entrar dentro de casa, que a gente tem sol demais. Essa questão também de peeling, essa questão de esfoliação, isso é muito bom para quem ganha dinheiro com isso, né? Mas aí tomem cuidado com relação a isso, principalmente os bebês que trabalham e precisam estar expostos ao sol, né? O uso de protetor solar é importantíssimo. Essa questão da limpeza direto, né, da pele com esfoliante, com sabonete. Quando precisar lavar, muitas vezes lave só com água, né? Porque o sabonete ele esfolia, né? O sabonete ele tira essa proteção. O sabonete que eu digo de forma geral, qualquer sabão, sabonete de forma geral, né? Ele tira essa proteção que nós temos própria do nosso organismo, né? E a retirada dessa proteção às vezes não é benéfica. Nós podemos trazer problemas futuros. Nós somos uma incidência muito grande de sol, né? O sol bate aqui no Ceará quase que perpendicular, né? E aí isso traz alguns malefícios, né? Nós temos o maior tipo de câncer no Ceará é câncer de pele, né? Ganha até do câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo de útero. A principal incidência de câncer no Ceará é câncer de pele, né? E aí vai desse não conhecimento cultural, né? A limpeza de pele, esfoliação é muito bom, pode ser para outras regiões, né? Para nós no Ceará, nós no Nordeste, tem que ter cuidado com relação a isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ixi, acabei com o trabalho de alguém aí no grupo aí que faz esfoliação, limpeza de pele. Tem que ter cuidado, tá? Não tem que lavar, né? A questão, infelizmente, é o excesso, né? A gente tem que cuidar com tudo na vida é o excesso. Exatamente isso. Toda semana, não, né? E essa pele própria da gente, essa pele, essa proteção que a gente tem é importante para a gente nordestina, é importante para a gente cearense. A gente está sempre exposto ao sol. Então, as células epiteliais são justapostas, são unidas, pouca matriz extracelular, pouco espaço intersticial, né? Muito citoplasma, muita atividade bioquímica, muita renovação, muita síntese, né? Muita secreção. Eu tenho secreção de suor, eu tenho secreção de sebo, né? Eu tenho uma secreção das glândulas que são de células epiteliais. Então, são células onde tem muita síntese, muita formação, né? Citoesqueleto bem desenvolvido, né? Porque eles vão formar depois placas de queratina, são proteicas, né? Cheios de atividade celular, cheios de fisiologia, né? Então é muito importante o tecido epitelial. Como eu estava dizendo, ó, células justapostas, células ligadas, né? Isso aqui é a pele, embaixo eu tenho a camada de gordura, ó. Eu tenho epiderme, a camada superior, derme, a camada central, e embaixo eu tenho uma camada basal, ou a teia subcutânea, como dizem, né? Tem alguns nomes para a mesma coisa, camada basal, tela subcutânea, tela de gordura. Essa tela de gordura aqui é extremamente importante. Ela que faz o nosso isolamento de temperatura, ela impede essa gordura embaixo da pele, impede que faz parte da pele, né, que está embaixo das camadas justapostas, ele faz com que a gente evite a perda desnecessária de calor para manter a nossa homeotermia. É uma das características de nós seres humanos, é a homeotermia, essa capacidade que nós, seres humanos, temos de manter a nossa temperatura corporal adequada, manter da forma correta, tá? Manter dentro de um padrão entre torno de 36, 36,5, que é o nosso padrão de homeotermia. Vejam, as células são justas, não tem quase espaço entre uma célula, não tem matriz extracelular, né? Esse aqui que eu digo que são células justapostas. E essas células justapostas, ligadas,
bem interligadas que ajudam nesse processo, né? Auxiliam nesse processo da não entrada de intempéries, de micro-organismos externos. Beleza, bebê Johnson? Já a matriz extracelular, apesar de pouca, mas existe, né? E aí nós temos basicamente as células da lâmina basal, embaixo das células justapostas, que é a matriz basal, a camada de gordura, né? E aí é principalmente formado de glicídios, lipídios e proteínas, tá? Então, principalmente gordura. E aí é essa gordura, é essa camada basal, é essa teia subcutânea é extremamente importante. Ela faz esse processo de impedir a perca principalmente a temperatura interna. Né? A temperatura interna não se esvair. Né? Essa matriz extracelular ela é pouca e é basicamente formada por glicídios, lipídios, gorduras de forma geral. E aqui, ó, eu tenho o primeiro modelo que eu tinha falado lá, ó, das células de absorção. Ó. Eu tenho camada, né? E aí eu tenho uma apresentação de prolongamentos, de invaginações. Né? Essas invaginações, esses prolongamentos fazem com que o alimento vai passando aqui, vai se ligando, se conectando a essas microvilosidades e depois são absorvidas. Acontece isso nos tubos renais, nos microtúbulos renais, para fazer a filtração do sangue e formação de urina, e dentro do intestino delgado. O alimento se liga a essas microvilosidades e são absorvidas, e daí vai gerar os nutrientes que o corpo precisa. Né? Assim também como dentro dos microtúbulos renais, eu tenho essas microvilosidades, que eles vão fazer o processo de filtração glomerular. Né? Lá nos glomérulos, nos microtúbulos renais, né? Tem todo um processo de filtração sanguínea, formação da urina e por aí vai. Beleza, bebê Johnsons? Tranquilo? Eu quero tirar o finalzinho agora para me tirar umas dúvidas com relação a alguns nomes que eu estava vendo as provas e botando as notas de você no sistema, e alguns nomes não apareceram. Aí eu quero só checar para me poder passar uma lista para a Unic para poder organizar essa questão de nota. Ana Lívia Almeida faz parte da turma, mas o pior é que hoje tem tão pouca gente, né? Mas aí vocês vão me ajudando. Tem Ana Lívia Almeida na turma? Tem. Vamos lá, me responda se vocês souberem. Tem, né, Francisca? Beleza. Reijane Alves, ou Antônia Reijane. Antônia Reijane eu pedi para falar comigo, não falou. Tem o nome dela na turma, mas eu não tenho. Antônia Reijane tem? Pois eu preciso que ela converse comigo, Antônia Reijane. Quando algum de vocês falarem com ela, peça ela para falar comigo no meu privado, por favor. Luísa Mara, beleza. Iana, beleza. Brígida, beleza. Rafaela, beleza. Rafael, beleza. Não tá. Valéria, ok. Pedro Vitor Queiroga, tem? Pedro Vitor Queiroga. O que é, Laís? Quem é Pedro Vitor Queiroga? Tem um Pedro Vitor em alguma turma, ou físico, ou farmácia, ou enfermagem?
Beleza, então. Alisson, que tem Alisson VD Silva. Tem algum Alisson? Beleza. A Jussara, Josiane, Isabeli Lucena. Beleza, Alisson. Tranquilo. É só para me ter certeza aqui. Isabeli Lucena. Vocês sabem me dizer se tem essa Isabeli Lucena? E aí, bebê Jones? Rayana Lima. Rayana tem, né? A Kelliane. A Kelliane tem também, né? Beleza. Tem Lívia Laiane. Tem Lívia Laiane, pessoal. Beleza. Eu preciso que alguém, se vocês falarem com a Antônia Rejane, tá? Eu preciso que ela fale comigo, tá? Valeu, Daiane, obrigado. Deixem os nomes completos para eu poder anotar aqui a frequência, tá? Até a próxima semana. Vamos aproveitar o resto do dia dos namorados. Boa noite, bebês, tudo de bom? Valeu, Rafael, até mais, meu irmão. Ok, Rafael. Até mais, Francisco. Fique com Deus. Amém.